Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Deixa eu falar com você um pouco mais sobre a meditação. Talvez você queira investigar isso melhor e alguns outros assuntos também, ligados, atrelados a essa coisa chamada meditação. Meditação é algo maravilhoso. Não existe nada semelhante a isso na vida. A coisa mais importante na existência é você aprender a arte de ser. Pura consciência. Qual é a diferença? A diferença é que nesse estado comum de consciência, que é o estado mental de consciência, carregando esse sentido de pessoa, a sua vida, essa assim chamada minha vida, essa assim chamada minha vida se situa sempre no tempo. Num tempo criado pelo pensamento. Esse tempo criado pelo pensamento é uma ilusão. Assim, essa assim chamada minha vida se constitui de uma ilusão. Esse sentido de separação presente nessa ideia do eu. Eu faço, eu penso, eu resolvo, eu amo, eu odeio, eu gosto, eu não gosto. Todo esse sentir e pensar é absolutamente falso. E essa é a condição da vida nessa mente egóica. Eu tenho chamado de consciência mental. Há algo para você fora dessa condição de mente egóica. É o seu natural estado de ser. Não de consciência mental, mas de ser consciência. É a consciência pura. Você em seu estado de pura consciência. Na Índia isso é chamado de samadhi. Na yoga isso é reconhecido como o estado de Turiya. O quarto estado possível. Aquilo que o ser humano conhece é o estado de vigília, e o estado de sonho e o estado de sono. Essa é a condição comum para a grande maioria das pessoas no planeta. Quando há o despertar espiritual, a iluminação espiritual, floresce o estado de Turiya. É importante que se diga de passagem aqui que o despertar espiritual, a iluminação espiritual não é isso que as pessoas dizem por aí. Quando eu uso essa expressão despertar ou iluminação, eu me refiro ao estado livre do sentido de separação entre você e a realidade, entre você e Deus, entre você e a vida. A ausência do sentido egóico, da mente egóica, a ausência do tempo psicológico, a ausência completa e absoluta de toda forma de ilusão, de toda forma de sofrimento psicológico. Não é o contato com extraterrestres, não é o contato com o mundo, assim chamado espiritual, com seres de outras dimensões, o contato com entidades
de outros mundos, de mundos paralelos. Absolutamente. Não é nada disso. Pelo menos aqui, nesses encontros. São encontros online, são encontros aqui em nosso canal e encontros presenciais. Não usamos essa expressão nesse sentido. Mas no sentido da mesma realização de Ramana Maharshi, de Eckhart Tolle, de Jiddu Krishnamurti, de Osho, daqueles que realizaram a verdade do seu próprio ser. Daqueles que compreenderam a verdade sobre si mesmos. E esse é o nosso trabalho aqui juntos com você. Apresentar a você essa oportunidade que é a coisa mais grandiosa de sua vida. Exatamente porque se constitui o fim dessa minha vida, desse eu que tem a fala, tem a ação, tem o controle, tem o pensamento, tem o mundo, tem as pessoas, tem as suas próprias experiências. Esse sentido do eu, que tem essa noção de meu, minha, essa ilusão de separação, sustenta toda forma de confusão, desordem e sofrimento psicológico presente para esse mim, para esse eu, para essa condição de consciência mental. Isso se desfaz nesta realização da verdade. Portanto, esse é o nosso propósito aqui juntos com você. Explorar isso, investigar isso, nos aproximarmos disso através da beleza, da arte de ser consciência, que é a meditação. A meditação é a aproximação do seu natural estado de iluminação espiritual. No Zen, isso é chamado de se assentar sem a mente. Olhar sem a mente. Caminhar sem a mente. Viver agora, aqui, sem a mente. A expressão no Zen é chamada de Zazen, o que significa se assentar sem a mente. Essa mente dualista, essa mente separatista, essa mente egóica. Essa arte de se aproximar de si mesmo, que é a arte da meditação, ela tem início para você no momento em que você aceita o fato de que a vida ela é um mistério, que a única forma de se aproximar desse mistério, isso deve ser visto por você como um fato, é deixando de olhar para fora e começando a olhar para dentro, fazendo a si mesmo a pergunta: quem sou eu? Então é possível se aproximar desse fato, que é esse mistério chamado vida. Sem esse autoconhecimento não há base para a sabedoria, para o despertar da inteligência, para o despertar do fim da dualidade, do fim
da ilusão, do fim para o sofrimento psicológico. Talvez você pergunte, que sofrimento é esse? O medo é esse sofrimento. O medo com todas as suas representações. A insônia, por exemplo. Você se deita para dormir e não consegue dormir. Eu gosto muito desse exemplo porque ele representa aquilo que acontece como um reflexo de um dia sem presença, sem consciência. Um dia vivido, um dia inteiro vivido, perdido nessa condição de mente egóica, de dualidade. Você passa o dia desapercebido a respeito de todo esse processo de movimento, de pensamento dentro de você. Centenas, milhares de pensamentos. Eles se processam dentro de você e você, nenhuma percepção da realidade da presença deles você tem. Eles são incansáveis em correr dentro de você. Há um tagarelar constante dentro de você. É um pensamento atrás do outro, sem qualquer controle. Você não sabe que está dentro desse caótico movimento. Passa o dia inteiro desapercebido desse grande volume de pensamentos, desses milhares de pensamentos circulando dentro da sua cabeça. Isso é um desperdício enorme de presença, de consciência, de energia. Um fator de estresse, de nervosismo, de preocupação, de ansiedade, de angústia, de saudade, de culpa. Tudo isso é o movimento do pensamento durante o seu dia. Imaginações, a noção de estar no futuro, porque o pensamento diz que você está lá, ou está no passado, porque o pensamento diz que você está lá. Tudo em razão de memórias, lembranças. O seu dia é assim. Aí à noite você deita para dormir. E esse mesmo volume de pensamento não se aquieta. Diminui um pouco, mas não o suficiente, e você não consegue conciliar o sono. A preocupação, a antecipação, o medo, a ansiedade ainda lhe acompanha. A culpa, a saudade ainda lhe acompanha ali, deitado na cama para dormir. Esse é o estado de desordem psicológica que o ser humano vive. Algo comum a todos. É assim que transcorre esse estado de vigília do ser humano. Então ele dorme. Quando consegue dormir, quando isso acontece, aí entra o sonho. Aí tudo aquilo que acontece durante o dia, no estado de vigília, assume uma outra forma de acontecer. E o cérebro não descansa, porque aí surge o sonho. E todos esses reflexos do dia a dia surgem durante as noites. Então, o que está durante o dia se apresenta durante a noite, no formato de sonho. Nesses sonhos, o sentido do eu está presente ainda, se separando da vida onírica, da vida do sonho. Correndo, lutando, amando, odiando,
se preocupando. Estado de vigília, estado de sonho, e há um descanso no estado de sono profundo. Esses são os 3 estados que o ser humano conhece. A proposta do despertar, do reconhecimento do seu ser, dessa nova condição de vida livre do sentido do ego, do sentido do eu, desse mim, é o estado de Túria, o 4º estado possível para você. Um estado livre desse sentido egóico. O cérebro está funcionando de uma forma nova. O corpo está funcionando de uma forma nova. Isso aconteceu em razão do despertar de uma energia inteiramente nova que está adormecida no corpo, que na yoga é reconhecido como Kundalini, o poder da Kundalini. Isso realiza uma mudança nessa estrutura, nesse corpo-mente. Então se assenta esse estado de pura consciência. Então você é um ser realizado, realizou o seu ser. Não há mais essa condição. Essa antiga e velha condição das pessoas que estão desapercebidas da verdade sobre quem elas são. Isso é reconhecido como o estado acordado. A palavra Buda, para aquele asiático de 2.500 anos atrás, chamado Sakyamuni. Chamaram ele de Buda, o acordado. Ele havia realizado esse natural estado de pura consciência. Ou de ser consciência. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão a iluminação espiritual ou despertar espiritual. Apenas e exclusivamente nesse sentido. No sentido da ausência do sentido de separação, de dualidade. A expressão dualidade precisa ser compreendida também aqui por você. Dualidade é esse sentido de um eu no mundo. Isso é algo que está internalizado na mente. É o pensamento que cria a ideia do pensador. Então o pensamento se separa e diz que existe você pensando. E isso não é real, é só o pensamento surgindo. Existe o sentimento. Esse sentimento assume o corpo e essa estrutura psicofísica, o sentimento. Então, existe o pensamento e diz, você está sentindo. Isso não é real. Há o sentir, mas não há você. Aqui, agora, nesse instante, existe a fala acontecendo, a ideia de alguém presente. Isso é só uma crença. Nessa ilusão é que se estabelece a dualidade e, portanto, esse sofrimento. Porque nessa separação há o conflito e, portanto, esse sofrimento. De que a vida está acontecendo a seu favor ou contra você. Só que não é real, isso não é real. Não tem esse você, tem só a vida. A beleza do despertar da iluminação é o fim dessa ilusão. Eu e a experiência. Eu e o falar. Eu e o ouvir. Eu e o sentir. Eu e o pensar. Eu e o ser. Eu e Deus. Eu e o outro. Isso se dissolve. Quando isso se dissolve, a ilusão da dualidade desapareceu. Nos Vedas isso é chamado de Advaita. A última parte dos Vedas trata da Advaita Vedanta. Esse é um assunto muito, muito, muito importante. A aproximação de si mesma, de si mesmo, pelo autoconhecimento, lhe faz perceber que essa crença pode ser rompida, precisa ser rompida. Se ela é rompida, ela é quebrada. Você transcende vigília, sonho e sono profundo. E agora o que se estabelece é o seu natural estado de pura consciência, puro ser, não dual.
onde aquilo que está presente é a vida, é a realidade divina, é a realidade de Deus. Então, há essa inteligência, há esse silêncio, há essa percepção de realidade, onde não mais se aproxima o sofrimento psicológico, porque esse sofrimento psicológico estava estabelecido nessa dualidade, e ela se foi. Percebam a beleza disso, o que isso representa. São centenas, não, são milhares. O nome das enfermidades ou das patologias de desordem psicológica são milhares que o ser humano vive. E a cada dia um novo nome surge ali nessa lista. E tudo isso desaparece quando você constata a verdade sobre quem você é. Portanto, o nosso assunto aqui com você é o despertar de sua identidade real, de sua natureza divina, o constatar da verdade dessa não mente. O que eu tenho chamado aqui de uma mente nova. A nova mente. A nova mente. A mente nova. Alguns chamam de a mente do Buda ou a mente de Cristo. Isso é direto das escrituras cristãs. A mente de Cristo. E nas escrituras budistas, a mente de Buda. Não é aquilo que você entende por mente, é algo inteiramente novo. Olhar para dentro de si mesmo, perceber essa dualidade, por fim é isso, é o objetivo da autorrealização, da iluminação espiritual. A aproximação pela meditação realiza isso, manifesta isso. E o que é meditação? O que é a real meditação? A real meditação está na observação do movimento da mente, agora, aqui. Você apenas observa o pensamento, não coloca uma identidade. Você apenas observa o sentimento e não coloca uma identidade. A sensação, você observa e não coloca uma identidade. Isso requer uma energia extraordinária, uma atenção extraordinária. Porque a mania, o vício, o hábito, é sempre se separar para monitorar, para controlar, para aceitar isso que vem ou rejeitar isso. E quando você faz isso, você está de novo e de novo sendo capturado sempre por esse sentido de dualidade. É por isso que, por mais que você lute contra todas as formas de medo, eles continuam. Os temores psicológicos continuam. Não há vitória final. Não há vitória completa para o medo, por mais que você lute. Porque é exatamente essa sua luta que está favorecendo essa continuidade desse movimento chamado medo, que não é outra coisa a não ser esse movimento do próprio pensamento se separando da experiência e fortalecendo a ideia de alguém nisso. Então, o medo se perpetua, ele continua. E é assim que você pode ter melhoras para esses quadros de patologias, de problemas de ordem psicológica. Você tem melhoras, mas não existe o fim para isso, enquanto esse sentido do eu estiver presente. Então não há o fim para o medo.
em suas diversas expressões, como ansiedade, angústia, preocupação, insônia. Ok? A meditação é uma aproximação de uma ordem inteiramente nova. Olhar e ficar com a experiência. E não se colocar para controlar. Você não julga, você não compara, você não rejeita, você não se vitimiza, você não coloca uma identidade nisso. Você apenas constata uma sensação no corpo. Você não dá nome. É muito importante você não nomear isso. Quando você nomeia, você se separa. Como se você tivesse ciência, conhecimento. E quem é esse que tem o conhecimento? Quem é esse que tem ciência? Essa ilusão de poder analisar é a ilusão de um analista capaz de analisar a experiência. Isso é a dualidade. Isso perpetua. Porque, na verdade, esse analista é só um fragmento, é só uma parte dessa coisa que ele está analisando. A própria experiência, a própria coisa em si, ela se divide entre ela como a coisa e um analista, que é só um fragmento, uma ilusão. E esse fragmento quer controlar a experiência. Isso só fortalece. A mesma energia presente para lidar com isso sem uma identidade separada, sem esse centro que observa, sem esse observador, sem esse analista, sem esse pensador, essa mesma energia é a pura energia da consciência. Se ela para de se dispersar nessa divisão, o conflito termina e o medo termina, a ansiedade termina, o sentido do eu termina. E com ele, tudo isso desaparece. Isso é meditação. A arte da meditação é a arte de ser, agora, aqui, sem o tempo psicológico. Sem aquilo que o pensamento tem a dizer sobre essa experiência presente, agora, aqui. Só há esse instante, só há esse momento, só há essa vida. Essa vida em sua totalidade não existe dentro dela esse sentido do eu. Isso é a iluminação espiritual. Então, a meditação não se separa da iluminação. Contato com a real meditação, eu falo da real meditação. Aqui no nosso canal eu tenho falado sobre a real meditação. Você pode examinar isso aqui e ver a diferença dessa real meditação para essas assim chamadas práticas de meditação. A real meditação é a iluminação espiritual, é o despertar espiritual. É o fim desse mim, desse eu. E, portanto, é o fim da ilusão. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e temos encontros presenciais, inclusive retiros. Se isso faz sentido para você, você sente de fazer parte disso, seja bem-vindo. Vamos trabalhar isso juntos. Ok? Tem a descrição aí. Na descrição do vídeo você encontra o acesso ao nosso WhatsApp. Ok? Até o próximo encontro. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus, ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.